de Lavocast, de Lavocast. Olá pessoal, estamos no ar com o De Lavocast, episódio 015, Sorrisos, Negócios e Alta Performance, a harmonização entre beleza, gestão e contabilidade. E hoje eu tenho o prazer e a satisfação de receber uma pessoa mais do que especial. É o Dr. Marcelo Cherrabi, que ele é cirurgião dentista formado há mais de 30 anos pela Universidade Federal do Ceará. O Dr. Marcelo, ele iniciou sua trajetória na cirurgia buco-maxilofacial, né? E ele hoje está enveredando por outras paragens dentro da profissão dele, mas eu vou deixar que o Dr. Marcelo se apresente. João, prazer estar com você aqui, participar do De Lavocast, esse programa que tem ajudado muita gente, principalmente a gente da área de saúde, que tem acostumado a ser profissional, técnico, mas não entender que nós somos, na verdade, grandes empresários e que é necessário entender o negócio da odontologia, da medicina, como sendo um negócio que é prosperidade para o cliente e também para a gente. Bom, 30 anos de formado, né? 14, quase 15 anos já na área de harmonização facial e trabalhando as minhas estruturas principais, que é a parte de pescoço, as partes cirúrgicas e a parte também de gerenciamento do envelhecimento, ou seja, deixando que as pessoas envelheçam, sim, que é natural e inevitável, mas de uma forma que possa trazer aquilo que de interior delas, ou seja, é impossível envelhecer e sendo belo e bonito e simpático e tudo isso através de um gerenciamento correto. Quer um exemplo bem claro? A nossa Odete Roitman da minha época da novela, a Beth Segal era uma e agora que a gente tem uma outra Odete Roitman. Então, exato. Gerenciar envelhecimento significa trabalhar bem a sua idade. Muito bem. Neste episódio do De Lavocast, eu, João Lavô, eu recebo aqui o Dr. Marcelo Cherrabi, que ele é referência nacional em harmonização facial e estética avançada, para uma conversa franca sobre o universo das clínicas odontológicas, o impacto da estética no comportamento humano e o papel estratégico da nossa contabilidade terceirizada na gestão de micro e pequenas empresas de saúde e beleza. Um papo imperdível sobre empreendedorismo, propósito, ética, inteligência artificial e o futuro das clínicas médicas e odontológicas no Brasil. Marcelo, eu quero aqui, inicialmente, dizer que a beleza é uma linguagem silenciosa que atravessa o tempo. Do mármore das esculturas gregas aos filtros digitais do século XXI, do Instagram, o ser humano sempre buscou harmonia, aquele ponto de equilíbrio entre o que é visto e o que é sentido. É nesse território, entre estética, ciência e propósito, que atua o convidado de hoje, o Dr. Marcelo Cherrabi, cirurgião dentista, referência nacional em harmonização facial e estética avançada. Com mais de 30 anos de profissão, formado pela Universidade Federal do Ceará, que a gente já falou, o Dr. Cherrabi trilhou um caminho que vai da cirurgia buco-maxilofacial a implantodontia, quase que não sai. E daí a estética facial, a área em que encontrou sua verdadeira vocação. Hoje ele é professor, formador de profissional e cirurgião da técnica Easy Clip. Exato. Um procedimento inovador que traz flacidez do pescoço com segurança e naturalidade. A gente retira essa flacidez. Sua marca é clara, unir ciência, ética e arte, para resgatar a identidade dos rostos e a autoconfiança das pessoas. Mas o episódio de hoje vai muito além da técnica. Vamos falar também de gestão, de empreendedorismo e de propósito, porque por trás de cada clínica bem-sucedida, há um modelo de negócio, uma contabilidade eficiente e uma mentalidade de alta performance. É aqui que o olhar do contador e educador João de Lavô se encontra com o dentista e professor Marcelo Cherrabi. Dois profissionais que, cada um à sua maneira, entendem que cuidar é harmonizar. No Brasil, as clínicas de estética facial e odontologia vivem um boom de crescimento, mas também enfrentam desafios de gestão e sustentabilidade.
Muitos profissionais dominam a técnica, mas ainda tropeçam na administração. E é nesse ponto que entra a contabilidade estratégica, a contabilidade consultiva e inteligente que a Dilavô Soluções Contábeis pratica, que transforma números em decisões inteligentes, reduz risco e garante longevidade para o seu negócio. A Dilavô Soluções Contábeis, há mais de 26 anos, atua exatamente nesse elo, ajudar empreendedores da saúde e da beleza a transformar contabilidade em ferramenta de estratégia e resultado. Porque uma clínica saudável precisa mais do que pacientes. Precisa de fluxo de caixa, compliance, planejamento e propósito. E, é claro, não dá para ignorar o papel da tecnologia. Hoje a gente vive a tecnologia. Assim como a harmonização facial se beneficia da inteligência artificial, a famosa IA, para prever resultados e aprimorar diagnóstico, a contabilidade também vive a sua revolução digital, com cruzamento de dados em tempo real, análises preditivas e decisões mais precisas. Mas a tecnologia sozinha não basta, nem no bisturi, nem no balanço. O segredo está no olhar humano, aquele que enxerga além do óbvio, que entende a dor, o desejo e a jornada de cada pessoa e de cada empresa. A conversa de hoje é sobre isso, o equilíbrio entre arte e técnica, entre negócio e vocação, entre beleza e gestão. É sobre como a estética pode transformar a autoestima e como a boa contabilidade pode transformar a autoestima financeira, como a boa contabilidade de uma empresa sólida e próspera. Porque, no fim das contas, tanto o dentista quanto o contador trabalham com sorrisos. Um devolve o sorriso físico e o outro devolve o sorriso financeiro. Ambos fazem o mesmo, restauram confiança. Contabilidade e dentista é uma questão de confiança. Então, respire fundo e se prepare para um diálogo inspirador sobre sorrisos, negócios e alta performance, com dois profissionais que acreditam que a harmonia é mais do que estética, é propósito de vida. Bem-vindo ao Dilavô Cast número 15, onde beleza, gestão e contabilidade se encontram num só ideal: humanizar o sucesso. Dr. Marcelo Cherrabi, como o senhor define a virada de chave da sua carreira, da cirurgia buco-maxilo para a harmonização facial, e o que o motivou a seguir esse novo caminho? João, você colocou coisas importantíssimas aí. Quando você fala de bem-estar, você fala de você trazer à pessoa aquilo que ele se sente melhor. Como da área de saúde, a gente tem um juramento, que é fazer com que o nosso paciente saia melhor do que ele entrou na minha clínica, né? A bucomaxilo é uma área que você trabalha muito a parte estética, sim, de outra forma, mas eu sempre fui encantado pela beleza. Quando eu fiz medicina durante 3 anos, depois fui para odontologia. E nesse período eu queria ser cirurgião plástico. E quando eu vim para a odontologia, a parte cirúrgica da odontologia de harmonização me apaixonou. Que eu conseguiria fazer resultados que trariam esse sorriso que você fala tanto, de uma forma diferente. Não só nos dentes, mas a pessoa se olhar no espelho, se enxergar como ela se vê por dentro. Isso é fantástico. Então, a minha virada de chave foi porque eu queria realmente que as pessoas tivessem um sorriso, não pelos dentes em si, mas por aquilo que ele estava sentindo internamente, que era aquele que ele se via. Não era apenas o que os outros viam, mas ele se via e se encontrava quando se olhava no espelho. Essa é a grande intenção de ser harmonizador, é trazer aos outros a capacidade de se ver por fora como se vê por dentro. Muito bem. Em mais de 30 anos de profissão, o que mais mudou? Os pacientes, as técnicas ou o próprio propósito da odontologia estética? Boa pergunta. Os pacientes mudaram, tudo mudou em si, né? Os pacientes passaram a ser pacientes que já chegam com diagnósticos prontos. Se a gente fala da IA, a gente fala da inteligência artificial, a gente fala do Google, o paciente já chega sabendo qual é o produto que quer utilizar, qual é o que quer mudar e o que não quer fazer, porque a artista tal fez e não gostou.
E a odontologia mudou porque existia um foco especificamente na área de dente. E agora a gente entende que nós somos cuidadores de face. Nós trabalhamos o rosto como um todo. Como um todo. A harmonização do rosto também, né? Você trabalha hoje em dia com tecnologias diferentes. Eu posso trabalhar uma utilização de nutracêuticos, que é uma alimentação específica, posso indicar um produto como sendo estimuladores de colágeno, posso indicar cirurgias, mas sempre entendendo que o importante é a customização. O paciente chega com um desejo ou com uma dor. E a gente, da nossa técnica e conhecimento, tem que gerir isso para poder trazer o resultado que ele precisa. E às vezes, João, a gente tem que ir falando, olha, isso não é interessante para você. Exato. E é importante que você, quando a gente fala de harmonização, a gente fala de saúde. Então tem coisas que não são boas para o meu paciente, a gente não deve fazer. Vou dar um exemplo bem rápido. Eu tive um paciente que chegou para fazer uma cirurgia de face, uma bichectomia, que eu acho maravilhosa a técnica. E quando eu fui ver, eu posso fazer, vamos fazer uma análise. Entra a filha de 12 anos de idade. Eu falei assim, olha, que bonitinho, o que você quer fazer? Não, é ela que vai fazer a cirurgia. Eu falei, não, ela não vai fazer a cirurgia. Não, porque ela vai participar de um concurso de beleza. Ela não vai fazer uma cirurgia. Então, esse conhecimento do que é devido, que me impele a fazer as coisas, que é saúde, nunca pode deixar de fazer. Os pacientes mudaram, estão mais exigentes. A odontologia mudou, está visando não apenas os dentes, mas a face como uma harmonização completa. Mas também é necessário ter sempre ética. Isso não pode mudar. Exato. E essa vibe aí de mudança, principalmente as pessoas estão mudando, né? Tanto eu sinto isso lá na contabilidade, lá na Delavô Soluções Contábeis, a gente nota o quanto nós temos que nos ressignificar por conta dos relacionamentos, com todo tipo de público de pessoas, né? Então, a odontologia estética, ela deixou de ser um ato técnico e passou a ser um ato humano, né? Mais humano no sentido que você está lidando ali com o sonho das pessoas, com o futuro, com a vaidade boa, né, das pessoas. Não é só isso. Quando a gente fala de estética facial, a gente fala de alguma coisa que você vê. Vamos fazer um exemplo. Se eu fizer uma cirurgia de abdômen, eu boto uma blusa e eu escondo. Mas quando eu falo da face, é o que a primeira pessoa vai enxergar. É a primeira coisa. Não existe como você esconder. Então você tem que ter, primeiro, tecnologia, tem que ter técnica, tem que ter experiência e tem que saber fazer. E a responsabilidade, né? João, muita. E outra coisa, você falou muito da odontologia mudando, inclusive para negócios. Hoje o capital visual, a gente entende que existem estudos que mostram que a pessoa que tem uma face mais harmônica fecha mais negócios. Fecha mais negócios, exatamente. É uma realidade do mundo. Então você trabalha hoje não apenas a estética, a função, mas também negócios. Quando você fala business. Tudo hoje em dia é business. A mulher mudou o seu perfil facial porque empoderamento, eu não gosto da palavra empoderamento, mas fica mais claro às pessoas que estão lá a força que aquela mulher tem. Isso é importante. Com certeza. Marcelo, o senhor é reconhecido também como educador. Como o ensino influencia a forma como o senhor pratica e enxerga a odontologia? O ensino é maravilhoso. Você aprende muito e quando você passa alguma informação e você consegue perceber dos seus alunos a resposta. E outra coisa, quando você percebe que esses alunos estão crescendo, significa que você passou informações corretas e éticas. A técnica é essencial, porque hoje em dia a gente entende que existem coisas novas aparecendo o tempo todo. Mas quanto disso que está aparecendo o tempo todo realmente vale a pena você investir? Então, como professor, a gente consegue entender que o ser humano tem necessidade de aprendizado, sim. Quer conhecer cada vez mais. E você conseguir trabalhar esse conhecimento e escrever uma linha que seja na vida de um aluno que passou pela sua mão, escrever uma linha naquela vida que ele possa replicar isso mais na frente, é um prazer absurdo, João. Você, como professor, sabe quanto é bom a gente ver um aluno que passou pela gente, está crescendo e chegar e reconhecer o professor. Foi muito bom ter com o senhor esse processo. E eu passei muito tempo como professor e ainda continuo, a gente não deixa de ser professor, né? E ensinar é uma forma de devolver ao mundo aquilo que ele nos deu, né? Que ele nos deu. E é uma coisa,
eu digo que o conhecimento, né, principalmente o conhecimento institucionalizado, ele vai para a gente para toda a vida, até depois da morte. Porque depois da morte, morreu doutor fulano de tal, ou doutora fulano de tal, né? Mas assim, deixa realmente aquilo para a gente deixar um legado para as futuras gerações, né? E quando você, como professor, você tem uma responsabilidade muito grande do que você vai passar. Então, quando a gente cria profissionais bons, a gente está criando também bons cidadãos. Exatamente. Ou seja, você está criando um processo ético, você está gerindo um processo de sociedade que vai melhorar nós estamos. Ser professor não é somente da técnica, é de passar ali responsabilidade, ética, conhecimento e moral. A gente tem esse valor agregado. Como você falou, professor pro resto da vida. Pro resto da vida. Mas o que eles vão fazer com esses instrumentos que a gente dá, ferramentas, é importantíssimo. E como diz eu tenho uma professora norte-americana lá de Stanford, que eu adoro ela, assim, ela nem sabe que eu existo, né? Mas é a professora Carol Dweck, né? E ela diz que isso, a gente como professor, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa motivar nossos alunos a mudarem seu próprio mindset, seu próprio mundo, né? Perfeito. Sua própria mentalidade. Então, nesse sentido que quando a gente ensina realmente com vontade de mudar o mundo, e isso, mudar o mundo, pessoal, é mudar o nosso mundo. Então, eu não quero mudar o mundo para ser o maior presidente do mundo, de todas as nações. Não é isso, não. É mudar aquele mundo que você está. É o ciclo que você está, né? E é interessante importa colocar que no momento que a gente, como professor, dá esse material, a gente se esvazia. Exatamente. É necessário que a gente não guarde nada. Exatamente. É importante que se passe tudo que nós temos. O verdadeiro professor é aquele que ensina a essência, que ensina aquilo tudo que tem. E a gente se esvazia porque a gente acaba sendo preenchido também por muita informação que volta. Exato. Então, você, como professor, você é um gestor de vidas também. Isso é importante. E eu sobre professor, sobre ensino, um negócio que eu carrego comigo há muito tempo, né? Me aposentei o ano passado da Universidade Federal do Ceará como professor associado, e eu sempre digo que, por exemplo, se eu lhe dou um objeto, se eu lhe dou esse relógio, eu fico sem um relógio, mas se eu compartilho com você, se eu te dou algum conhecimento que eu tenho, eu fico com conhecimento e você fica também. Então, a gente consegue compartilhar conhecimento sem perder o conhecimento. Ao contrário, você faz aumentar o seu conhecimento, porque tem muitos que dizem que é ensinando e aprendendo, né? A gente está sempre ensinando e aprendendo alguma coisa. E é essencial você ter essa capacidade de se esvaziar. Eu lembro muito daquela metáfora que você, quando está com um pote totalmente cheio, você não consegue captar mais nada. É necessário que você se esvazie para poder ser preenchido novamente. Isso é a realidade. E o professor que não consegue isso, ele precisa repensar isso. Porque isso aí é a verdadeira sabedoria, né? Exatamente. Exatamente. Com certeza. Então, sobre a questão ética, Marcelo, principalmente a questão ética na sua área de estética facial. Eu quero que você converse mais, porque hoje toda esquina praticamente tem alguém fazendo procedimentos. Então, a questão do risco de cirurgia, a questão do risco de não dar certo o procedimento, a questão até jurídica, né, que pode implicar uma coisa dessa. Eu quero pedir que você converse mais sobre isso. Ser ético, João, significa que você é capaz de fazer exatamente aquilo que você se propõe de forma de realizar sem ter o risco ao paciente. Todo procedimento tem um risco, isso é um fato. É um fato. Mas quando você não sabe o que você está realmente fazendo, você não tem um conhecimento para isso, você se arrisca a fazer isso, é um problema não só para o paciente, mas para você. O meu professor falava muito isso, Marcelo, quando você tiver alguma situação na parte cirúrgica, por exemplo,
Se tiver que resolver, resolva imediatamente, que é melhor você chore junto com o seu paciente na sua cadeira do que ele chore sozinho na casa dele. Exatamente. Né? Então, ser ético, e a gente fala muito sobre a quantidade imensa de cursos que estão aparecendo, a quantidade imensa de pessoas fazendo harmonização facial, estética facial, e isso aí entra, João, dentista, fisioterapeuta, biomédico. Médico mesmo. Os médicos em si estão fazendo mais outros processos do que a harmonização. O dermato ele não é um concorrente do dentista. Nós somos parceiros. Exatamente. A parte de saúde da dermatologia eu não faço, porque não é a minha área. E eu tenho que respeitar os limites da minha profissão. E esse é o ponto de referência. Primeira coisa, você tem que saber que quando você faz somente um curso, você não tem conhecimento. E outra coisa, eu já falei, profissional de YouTube não é profissional. Não é profissional. Então, você tem curso só para poder trabalhar, mas você não tem a experiência, vá com calma. Você está trabalhando não é com outra coisa a não ser saúde. Saúde. O seu paciente que entra ali, você tem que ser ético o suficiente para entender que se você não é capaz de executar, não faça, é simples. Dizer não faço é mais bonito do que dizer vamos tentar. Então a gente não tem esse direito sobre o corpo de outra pessoa. Então as implicações são várias, desde a saúde até a piora do estado que ele chega. A parte jurídica, hoje em dia, a gente tem coberturas que são interessantes. Eu vi um curso nos Estados Unidos em que a gente tinha uma área de preenchimento que é muito perigosa, que é a região central aqui, e que eu não faço aqui, porque eu sei dos riscos, eu conheço, sou professor de anatomia, então eu sei como é que funciona o corpo humano. E aí lá nos Estados Unidos o cara fez uma coisa, o paciente ficou cego imediatamente. Mas ele conversando com ele, falou assim, mas eu tenho um seguro. Ou seja, eu tenho seguro, eu vou pagar o meu paciente. E como é que ele vai recuperar aquela visão? Então, a ética significa basicamente fazer aquilo que você sabe, não expor o seu paciente aquilo que ele não está preparado para fazer, e você tem que entender que só ter um curso não resolve. E só um seguro. Por exemplo, lá na Delavô Soluções Contábeis, a gente tem seguro de responsabilidade civil. Se a gente errar alguma coisa, tem uma seguradora. Mas a nossa meta é não errar. Errar é humano. Errar fato. É humano. Continuar no erro, aí não é. Aí quando você começa a trabalhar isso de forma constante, a gente brinca muito na cirurgia que Deus cansa muito com algumas pessoas. Porque a inabilidade ou a falta de conhecimento, às vezes, salva algumas pessoas. Mas quando há um erro, é um erro. A gente está falando de saúde. Está falando de rosto. Exato. Então, você entregar o seu rosto a alguém que não tem essa visão, não tem esse conhecimento, sai muito caro. A gente estava conversando sobre preço e valor. O preço, às vezes, é baixo, mas o custo disso é absurdo. Exato. A gente, com 30 anos, vê cada coisa, João. A gente, como professor, recebe cada situação em que a gente consegue resolver, muitas vezes, do paciente, mas fica triste porque a gente percebe que há algumas pessoas que ainda não se cuidam em ser melhores para os pacientes que se propõem. Certo. A questão que a frase que você falou aí, errar o humano. Eu faço uma provocação no meu livro, os erros não nos definem. Errar é humano e continuar no erro é burrice. Exatamente. Eu quis colocar burrice. Mas é uma burrice. É uma situação em que você primeiro que você se boicota. Exatamente. Você está errando e não está tentando melhorar, você está se boicotando, você não está crescendo. O erro não está servindo como oportunidade de melhoria. Errar é uma oportunidade de crescimento. De crescimento, exato. Quando coloco no livro também. Você trabalha de forma a conseguir aprimorar as suas habilidades. Exato. Mas se aquilo dali te acomoda, não está no lugar certo. Não está no lugar certo. Marcelo, as clínicas de harmonização facial estão entre os negócios que mais crescem no Brasil. Sim. Quais são os maiores erros de gestão e o que o senhor observa entre colegas empreendedores da área? Pronto. A odontologia e a área médica e a área de saúde, a gente não somos preparados para sermos empresários. Nós somos preparados para ser técnicos. Nós somos técnicos. E a parte de harmonização, que é muito feita hoje por mais profissionais não médicos, né? A área de saúde, como dentistas, nós não somos preparados para isso. Então, as clínicas crescem muito. Você percebe poucas clínicas que duram. Porque a gestão do negócio não passa simplesmente pela parte técnica. Exato. É você gerir. Você falou muito bem.
A contabilidade é uma necessidade, porque você com números você consegue saber onde você está, como você pode chegar e para onde você quer ir. Se você não sabe primeiro onde você está, se você não tem um diagnóstico seu, como é que você vai crescer? Exato. Eu vou abrir uma terceira clínica, mas as suas 2 primeiras não estão dando nem lucro. Como é que você vai abrir a terceira clínica? Então, você ter hoje uma gestão equilibrada necessariamente passa por você trabalhar com terceiros. Se a minha hora é uma hora cara. Então, se eu trabalho a minha parte técnica e eu delego a de Lavô, a minha parte contábil com a minha está delegada a vocês, eu consigo receber números e que me trazem as soluções que eu posso trabalhar, ainda mais agora. Agora, exatamente. Nós vamos passar por um processo que é a reforma tributária, que vai fazer com que nós comecemos a ter uma visão de empreendedor mesmo. Quem não tiver essa visão na área de saúde vai sofrer muito. Está fora do mercado, está fora. Existe uma previsão de quebra, porque uma das contas mais importantes, precificação. Hoje, com o auxílio de vocês, a minha precificação passou a entender que a minha hora não é só o tempo que eu estou sentado. Exato. É a minha sala, é a minha mídia, é a minha atendente. É o seu estudo. É o meu estudo. É o meu quanto eu quero ganhar, quanto o meu produto me dá, qual é a margem de lucro. Tudo isso faz parte dessa precificação. Desse arcabouço. Então, se você não tem esse conhecimento, e vou ser muito sincero, você que está me ouvindo da área de saúde, se prepare, porque em 2026, a partir de agora, com a reforma tributária, você vai ter uma necessidade de entender que nota fiscal não é opção, é um dever. É uma obrigação, não é opção, é uma obrigação. E a Receita Federal, né, com todo esse arcabouço tributário e fiscal do país, está cada vez mais, eu chamo isso até do verdadeiro Big Brother, né? Sim. Então, enquanto a gente está gravando aqui esse podcast, as ações dos fiscos em nível federal, em nível dos estados e dos municípios, e eles estão todos articulados, e inclusive com o Banco Central, né? Com o Banco Central para ver a questão de PIX, estão rastreando tudo, PIX, cartão de crédito e etc, né, Marcelo? João, eu achei interessantíssimo, falou assim, rapaz, agora vamos começar a pesquisar o nosso PIX. Meu amigo, já faz tempo que está sendo pesquisado. Porque você não está sendo informado. Você não está sendo informado. Agora, o que acontece? Nós tivemos como possibilidade um tempo para se preparar. Só que, como todo bom brasileiro, a gente deixa chegar no último minuto, 45 segundo tempo, agora para me ajustar. Exatamente. Tá? Marcelo, vai aumentar a tributação. Não, vai tributar quem deveria estar tributando. A gente já entendeu isso. Eu estou falando dessa forma porque a gente entende, porque você falou de uma contabilidade que não é só número. É uma contabilidade consultiva. Quando você quando uma contabilidade entra no seu negócio, entende o seu negócio como sendo parte da sua vida e que é um sonho, mas que precisa gerir resultado. Você começa a entender as necessidades. Então, não é que a gente vai pagar mais, a gente vai pagar o que deveria pagar. Exato. Só que, a partir de agora, João, tem um nome que me assustou. Tal de split payment. Rapaz, quando falar que o banco vai ser um portador de informação direto para a Receita Federal, exato. Eu não vai fiquei linkar tudo, né? Vai linkar. Eu não fiquei assustado, porque nós já fazemos certo. Mas eu falo para meus colegas que não estão fazendo. Se você quer partir à frente dos outros, faça o que tem que ser feito. Porque se você não sabe que o seu preço traz de agrega valor para sua empresa, dinheiro da empresa é uma coisa, dinheiro do pessoal é outra. Do dono é outra. Quando você junta os dois, faz um bolo só, não dá certo. Não dá certo. E isso, pessoal, a de Lavô Soluções Contábeis, através da minha filha e sócia Rosita Lavô, contadora, ela está dando palestras aí em vários ambientes, em vários momentos, inclusive em vários estados, até fora aqui do estado do Ceará, está dando palestra principalmente para essa área dos profissionais de saúde, para tentar alertar esse pessoal que a reforma tributária já está vigorando, mas a partir de 2026 até 2033 é que vai ter esse tempo para a gente se adequar. Então, a partir de janeiro logo de 2026, o que o Dr. Marcelo está falando,
quem não procurar um profissional de sua confiança para te dar todas essas informações, vai ficar atrasado, vai ficar fora. João, eu falo o seguinte, é uma oportunidade. Estou sendo bem sincero, é uma oportunidade. É necessário que nós da área de saúde entendamos que é um negócio. É um negócio. Eu brincava muito que na minha época de professor, falando assim, gente, o médico cobra um valor X, ele não tem vergonha de cobrar. Porque ele cobra aquele valor, ele não cobra preço, ele cobra valor. Cobra valor, E nós temos da área de saúde, da odontologia, às vezes temos receio em relação a isso. Então, é necessário entender que nós somos empreendedores. E se tem gestão, tem número. Se tem gestão, tem terceiros. Então, eu aprendi isso com o passar do tempo. Quando você tem 30 anos de carreira, você aprende errando muito para poder acertar. Exatamente. Então, é importante você, quem está na área de saúde, buscar parceiros. Exato. Porque é uma oportunidade de crescimento absurdo ou de quebrar. Sendo muito sincero. Ou você pode quebrar. Você pode começar a pagar para trabalhar. Ou então você pode ser um gestor de um negócio seu e que vai prosperar e poder manter a sua família do jeito que você quer manter. É uma decisão, a gente toma uma decisão todo dia, né? Então, é uma decisão se você vai se adequar ou não à legislação, principalmente da reforma tributária e outras legislações. E acabou aquela época que a gente não tirava nota fiscal e tudo bem, o teu contador dava um jeitozinho. Eu sempre relembro um cliente nosso que a gente tinha lá no Montese, que ele todo mês ele escolhia as notas de compra que mandava para a gente. Então, hoje, a nota de compra ela chega mais rápida no contador do que na própria empresa. Então, não existe marca boa isso. Então, quem não se organizar, quem não tiver um sistema de custo eficiente, lá na UFC de Quixadá, eu era professor de contabilidade e custos. Então, eu tentava ensinar para os alunos, né, a questão, para eles desenvolverem softwares, né, a questão dos custos, tanto o custo de cada software, quanto ele poderia cobrar de um software, tanto também software de custo mesmo, para as pequenas e médias e grandes empresas. Então, nós temos que ter essa consciência. E essa consciência passa por a gente saber quanto eu vou ter de gasto com impostos, com tributos, né? Você tem... quando a gente estava dando um exemplo, eu falei com o Dr. Rodrigo Luna, uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dele, um cara muito capaz, a gente falando sobre preços, né? Ele falou, você vai para fora do Brasil, a gente viaja muito para fora, né? A gente estava em Madrid, aí a gente foi lá na Sephora, não sei nem se é Sephora ou Sephora, mas acho bacaninha. Sephora. E aí eu comprei um produto, um niacinamida, que é um produto para pele. Vem o valor do produto e o imposto separado. Né? Então é 6,60. É 6 euros, mais 6 e pouquinho, 6,60. Pronto. No Brasil está tudo incluso. Está tudo incluso. Então, o meu preço hoje, ele já engloba o valor do imposto. E eu falando, Rodrigo, a gente tem que começar a adequar o nosso cliente a entender isso também. E aí passa pela precificação. E você falou muito até dos sistemas de tecnologia, nós temos acesso hoje a muitos sistemas que nos facilitam isso. Apps que nos facilitam a esse controle. É importante que não sejamos arcaicos. É importante que nós sejamos antenados e preparados para o futuro. O futuro não espera. Não espera, exatamente. O futuro está aqui. O futuro acontecendo a cada minuto que passa. Então, você tem esse acesso. O futuro é agora, né? É agora. E você tem que entender isso. Então, a gente trabalha hoje, graças a Deus, a nossa clínica tem uma quantidade de clientes muito interessante. E esses clientes, a gente trabalha essa parte fiscal também. Vou dar um exemplo, a gente tem o App Saúde, antigamente o pessoal pedia, doutor, dá para fazer uma nota? Eu falei, não dá, meu amigo, as notas já foram lançadas todas. É automático. E o sistema hoje da Receita, ela já permite você fazer no mês ou no próximo. Exatamente. Você não consegue pegar retroativo. Acabou retroativo. Então, ou seja, o futuro já está agora. Então, eu vou passar de novo porque eu achei importante. Contabilidade não é mais só receber números, é ter um parceiro no seu consultório. Exatamente. Doutor Marcelo, muitas clínicas ainda se perdem na parte administrativa, né? Como se vê a importância de uma contabilidade especializada em clínicas odontológicas, você já
falou um pouco sobre isso, mas principalmente na organização em termos dessas áreas, né? A área tributária, a área de pessoal também, né? E a área tipicamente financeira e administrativa. Você, volta a dizer, nós não estamos preparados, nós não fomos preparados em faculdade para sermos gestores, para sermos empreendedores. Você sai da faculdade dizendo que você vai ser autônomo, mas uma coisa é ser profissional liberal, outra coisa é ser autônomo. Né? Então, você tem a sua clínica, você tem pelo menos uma pessoa na sua recepção, você tem a sua compra de material, que é o seu estoque que é imobilizado, você tem as suas contas fixas que você tem que trabalhar. Então, a gestão das clínicas passa por parcerias. E primeiro, é necessário que o profissional de saúde se intere da administração. É necessário que ele faça cursos também para entender a administração de pessoal, de material. Eu vi o Yuri falando para mim uma frase muito interessante, que é a gestão rapadura. Que é doce, sim, ser dentista, ser profissional, mas é duro também quando você tem que tomar atitudes que gerem resultados para a sua empresa. Exatamente. Sua empresa tem que ter resultados. Passou agora, se não me engano, há 2 dias atrás, dizendo que o Ceará é o 3º estado do Nordeste com mais empresas inadimplentes. Né? Isso passa para uma má gestão. E o caso que foi colocado foi de um dentista. De um dentista. A clínica que não estava dando resultado. Por quê? Porque é necessário que você entre no seu negócio. Então, se você entra no negócio, você passa para entender que a sua atendente tem que ter um treinamento específico para atender, ser comercial e poder fazer o processo de pós. Você, como dentista, tem a parte técnica. Você tem que ter a contabilidade que vai dar o suporte em relação ao seu mobilizado e aquilo que você pode investir. Eu vi essa frase umas 10 vezes essa semana. Quem tem caixa é rei. Então, que você não gere, você não tem resultado, você quebra. Você pode ter um sonho, mas seu sonho pode virar um pesadelo. Nós lá na de Lavô Soluções Contábeis, nós temos um case que nos conforta muito, que é da doutora Lorena Canuto. A doutora Lorena Canuto, quando ela começou, há uns 6, 7 anos atrás, ela nos procurou, enfim, minhas filhas e sócias, Emanuele e Rosita, tiveram esse contato com ela e ela, hoje em dia, ela dá muito depoimento, né? Agradecendo a parceria, e ela hoje, ela saiu de um consultório de 20 metros quadrados e está num consultório de mais de 100 metros quadrados, e isso com qualidade, com cliente, com articulações, né? E tudo organizado. E, João, a Lorena eu conheço, não é uma profissional boa, não, ela é fantástica. É fantástica. É excepcional. E excepcional como profissional e como gestora. Doutora Lorena, vou trazer você aqui também, viu, doutora Lorena? Tá aí, você vai ter uma pessoa já está convocada. Convoca mesmo, porque ela é muito, muito, muito boa. E ela teve essa visão à frente da gente. À frente da minha. Lorena já trabalha esse processo de gestão... E de marketing, comercial, tudo. Ela é muito antes. Boa. Muito antes. Então, a pessoa que tem visão e tem também acompanhamento e parceiro, eu volto a frisar, é necessário ter parceiro. Não é custo, isso é investimento. É investimento, exatamente. Doutor Marcelo, quais indicadores financeiros e de desempenho o senhor acompanha de perto para garantir a sustentabilidade e o crescimento da sua clínica? João, são 3 principais, né, que a gente trabalha. Primeiro, eu preciso entender sempre como é que está o meu fluxo de caixa. Preciso entender primeiro se o meu material imobilizado corresponde àquilo da minha receita e se eu tenho um processo de venda compatível com aquilo que eu gasto. Certo. A minha venda tem que gerar para mim todo um processo de resultado que me dá a minha hora, o meu salário e o meu lucro. Exato. E são 3 pontos diferentes. O meu custo fixo é uma coisa, o meu salário, que é aquilo que eu desejo receber por mês, Prolabore, que é o meu Prolabore, e o que eu preciso, e o meu lucro é uma outra situação. Outra situação. Então você tem que acompanhar o estoque, tem que acompanhar a sua precificação e acompanhar o terceiro ponto, que não é financeiro, é a gestão de pessoal. Quanto que isso está impactando na nossa empresa. Eu tenho 2 pessoas, então eu tenho que entender quanto isso impacta e quanto a produtividade me traz de retorno. Então, gerir é ver os números, sim, mas é também gerir pessoas. Exatamente. E eu sempre digo que uma empresa ela precisa pagar bem aos seus funcionários e na forma da lei. Ela precisa pagar os seus impostos também
pagar na forma da lei, pegar um contador, uma contabilidade terceirizada que te informe, que calcule teus impostos, tudo de acordo com a lei, e tem que dar lucro, né? Se uma empresa dessa, se alguma dessas coisas não está funcionando, tem alguma coisa errada. Tem gente que, por exemplo, eu tenho um colega meu que eu falei, cara, tô passando uma dificuldade, o que aconteceu? Meu amigo, eu comprei aqui 100 preenchedores aqui, eu falei, cara, você já tinha uma previsão de utilização desse produto? Não, mas estava um preço bom. Eu falei, meu amigo. Preço bom não resolve. Preço bom, você está com o seu dinheiro imobilizado dentro da sua gaveta. Isso não existe. Você tem que entender que a gestão do seu negócio passa pelo entendimento do seu fluxo de pacientes, seu fluxo de caixa, da sua tentativa de manter o seu dinheiro produzindo para você. Se ele está parado, não funciona de jeito nenhum. Marcelo, você não sabe como eu fico feliz quando eu vejo um dentista que não tem nada a ver com contabilidade, falando sobre fluxo de caixa, sobre DRS, sobre lucro, sobre custo, sobre investimento, o que é que diferencia despesa, custo, investimento, gasto. Isso é muito bacana. Parabéns. Eu tenho o privilégio, João, eu volto a dizer para você, eu tenho 55 anos de idade, então eu comecei na odontologia fazem 30 anos. Sempre tive um contador, me passava as guias, só os impostos para pagar, os DAFs. Os DAFs, as guias tinham que pagar e o meu número, mais nada. E eu tenho o privilégio de poder ter parceiros hoje. Um parceiro na parte de mídia, um parceiro na parte de gestão. E eu agradeço de verdade a Dilavô por ter essa consultoria. Isso não vem do nada. O Marcelo, ele é dentista. Eu não tenho... Minha hora é uma hora técnica. Então, eu tenho uma parceria que, graças a Deus, eu fico feliz de... Não é vergonha você exaltar quem deve ser exaltado. A consultoria de vocês foi muito importante para eu entender o meu negócio. Se você não... Volto a dizer, se você que é dentista, que é profissional de saúde e não entende seu negócio, você está fadado a vender o almoço para comprar o jantar, ou então você não vai prosperar, você vai viver. Com certeza. Então a gente tem que entender o nosso negócio. Então faz parte. Se você não está nesse ponto de entender que o seu negócio é essencial para você e para a sua família que estão em volta de você, é errado. Exato. Marcelo, a odontologia e a estética facial têm sido impactadas por novas tecnologias. Sim. O senhor acredita que a IA, a inteligência artificial, pode aprimorar diagnóstico e resultados estéticos? Olha, muito. Agora você tem que ter 2 cuidados aí, tá? Hoje a IA ela consegue prever um tratamento. Eu tenho um programa, eu bato uma foto do paciente e posso prever como é que vai fazer de acordo com aquilo que eu estou propondo de tratamento. Eu proponho o tratamento, eu que proponho, e vejo como é que ficaria, uma projeção. Isso é legal. Segundo ponto, existem hoje diagnósticos que são feitos pela própria máquina, que ele pode gerar um diagnóstico em um processo de tratamento. E terceiro, existem máquinas hoje que você não precisa nem do operador. Então, quando você tem máquinas que vão gerir profundidade, calor, melhoria. Isso é muito para o corporal hoje, João. Então, o corporal está muito nessa fase da tecnologia avançada. Na parte nossa de face, eu tenho um ultrassom microfocado, que hoje é um processo maravilhoso, que me dá várias possibilidades. Eu tenho os lasers de CO2, eu tenho outras situações que me ajudam muito isso aí. Mas ainda é o operador. Quando você deixa tudo na mão da IA, você corre um risco de 2 coisas. Primeiro, você se acomoda. Você não quer mais estudar. Você se emburrece também. Se emburrece. E a segunda, que você não perde um pouco da capacidade de entender o humano. E tem a ética também. A ética é essencial. Mas o humano, ela vai te dar o melhor tratamento, pode ser. Mas, ao mesmo tempo, existem nuances da pessoa. Vou dar um exemplo. Eu não posso... Uma pessoa muito magra com um lábio muito grosso, é estranho. Não combina, né? Não combina. A mesma forma que você tem uma pessoa mais robusta com um lábio fininho, não dá legal. Então, você tem que entender esse processo. E a outra coisa, uma projeção de como vai ficar o resultado. Não é uma garantia do resultado. Exatamente. Porque o processo tem a ver com... Se você se alimenta da forma correta,
Eu boto um produto num paciente, mas se ele não se alimenta corretamente, se ele não tem atividade física, eu brinco muito que eu faço muita cirurgia de papada, né, João? Exato. Aí o pessoal chega com aquela papada grandona assim, e a pergunta que vem sempre, doutor, volta? Depende. Fica lindo, a pessoa fica com aquele pescoço fininho, aquela marcação de mandíbula bonita, mas se você virar sócio do Burger King, no McDonald's... Mas não engorde, não. Aí não tem como fazer. Não tem milagre. Existe, quando a gente fala de saúde, a gente fala não só de saúde da papada, mas também em saúde do dia a dia. Os pilares são corpo, mente, que é importantíssimo você ter uma capacidade de entender quem você é e esse envelhecimento. E o terceiro ponto que é interessantíssimo, que é importante a gente colocar, a alimentação. Se você não se alimenta direito, o pós-operatório é ruim, você perde o que você fez. Então, o corpo você tem que ter uma atividade física controlada, mas se você não tem esses pilares, é efêmero. Às vezes eu digo que a alimentação é tudo na vida, para o bem ou para o mal. Exato. Então... o pessoal fala que que você come reflete quem você é. Quem você é. Segundo, eu tinha um colega que era gordinho, que ele falava que ele tinha um sabor maravilhoso de pizza. Marcelo, como se vê a IA, a inteligência artificial, no campo da educação odontológica, especificamente na formação de novos profissionais e na simulação de procedimentos? Como eu falei, simular procedimentos é essencial. Eu acho que é importante você entender. Muito bacana, né? Tem muita coisa boa aí. Tem muita coisa boa. Tudo tem um lado positivo e negativo. Como você utiliza isso é que vai gerar o resultado que você quer. Na educação da odontologia e na parte de estética facial e de estética geral, a IA me traz umas possibilidades de verificar resultados e também prognósticos positivos ou negativos daquele tratamento que a gente vai fazer. Isso é muito bom para o aluno. Professores também, mas para o aluno, porque ele começa a poder... melhor ainda para o aluno. Né? Ele consegue um pouquinho daquela receita de bolo. Que 90% dos alunos que chegam para a gente, professor, como é que funciona, como é que eu faço? Agora, muitas vezes entender por que eu faço. Por que eu faço? E para que eu faço. O Peter Drucker falava, voltando um pouquinho para a administração, pessoas certas nos lugares certos, né? Exato. Eu sempre falava no SESC, eu fui gestor do SESC, pessoas certas nos lugares certos pelos motivos certos. Pelos motivos certos. Você tem que ter um motivo correto. O tratamento tem que ter um motivo para aquilo acontecer. Exato. Então, se você quer só receita de bolo, você transfere essa receita de bolo, não funciona. A IA te dá possibilidades e você tem que ter a capacidade de escolher aquilo que é melhor para o seu paciente. Marcelo, e uma coisa que eu acho lindo é na educação como um todo, né? Com essa tecnologia, o acesso que a gente tem acesso à Universidade de Harvard, a gente tem acesso à Universidade de Stanford, lá em Paris, a Sorbonne, lá em Cambridge. Então, o mundo está todo, universidades excelentes na China, no Japão, na Ásia. Então, hoje em dia, esse acesso, e agora mais ainda com a IA, né? Então, tanto a tecnologia como a IA só veio para melhorar para quem quer realmente usar direito. Né? E não é só isso, veio também para poder, como é que eu vou dizer, facilitar o acesso. Vou dar um exemplo. Democratizar o acesso, que é a palavra da vez. Né? Perfeito. Deixa eu te falar. A harmonização e a estética, cada dia você tem um processo novo. Tem cada dia coisa nova acontecendo. Por isso que os livros na harmonização são livros que têm conteúdo importante e devem ser utilizados. Mas o que hoje em dia é tanta coisa nova que os artigos... Os lançamentos de artigos são essenciais. Artigos científicos. E de qualidade. São papers, né? Antigamente, na minha época, quando tinha, 20 anos de idade, o difícil era o acesso à informação. Hoje, é saber qual é a informação correta. Você saber qual é a informação que vale a pena você colocar. Porque você tem estudo para dizer tudo. Mas aquilo que é cientificamente comprovado, então os artigos que são hoje essenciais para que você possa se aprimorar, isso são coisas que são caras. E que hoje em dia a IA te permite, através de consultas, entender melhor esse processo. Então, democratiza. Escolher também a plataforma ideal, né? Não é qualquer plataforma. Escolher qual é a plataforma correta. Aquilo que tem uma validação
real, porque o papel aceita qualquer coisa. Exato. Isso é um fato. Mas quem tem um papel validado, aquele que é um professor que tem renome, que conhece o que está fazendo, que tem referências bibliográficas, tem referência para poder fazer aquilo, você ter acesso a isso hoje, que na nossa época era muito difícil, hoje você tem o aluno que quer se aprimorar, ele consegue, porque há uma democratização desses processos. E a IA trouxe isso. Com certeza. Sobre questão de referência, esses livros, né? Os meus livros, eles têm aí entre 12 e 16 páginas só de referências. É tudo de cientista, de livros, de autoridade, de pesquisadores. Então, isso aí é que vai fundamentar realmente o que você está falando. Né? Quando você começa a trabalhar com eu acho que... Eu acho que não funciona. Não funciona. Quando você tem embasamento para você falar o que você fala, você tem um conhecimento, você tem estudo através daquilo dali, é outra coisa. É outra coisa. É uma situação de que você valida. E outra coisa, para o aluno... E para a gente que trabalha, eu leio todo dia, eu tenho 1 hora por dia de estudo. Mas você está formado, vai estudar. Disciplina. Disciplina. Você tem que estudar. Se você não tem algo que você possa se balizar, um solo forte para você pisar, como é que você anda? Você não cresce. Você não cresce. Marcelo, a técnica EasyClip é um exemplo de inovação nacional. O que representa para o senhor ser parte de uma revolução estética desenvolvida no Brasil como essa? O EasyClip veio para mim como sendo uma mudança de paradigma, porque como professor a gente sempre trabalhou a face. E o pescoço sempre foi uma dor de todos os pacientes que a gente... Eu tinha uma paciente, João, que era prima de uma amiga minha, ela tinha o rosto, ela deve ter hoje 52, na época ela tinha 47. Um rosto de 35 anos, mas um pescoço de 58. Então, o pescoço sempre foi uma dor muito forte de muitos pacientes. Um trauma mesmo, né? Um trauma mesmo, de verdade. Porque quando você olha para o rosto de uma pessoa, 1/3 é pescoço. Então, basicamente, você tem que... Você aparece demais. Então, e uma das dores era, professor, eu já fiz um monte de coisa, já fiz fios, já fiz não sei mais o que, e não tenho resultado. E quando eu quero fazer a cirurgia, eu morro de medo da cirurgia por causa da anestesia. A técnica EasyClip, ela veio como sendo uma técnica minimamente invasiva, traduzindo no português. Ela agride muito pouco. Muito pouco. É uma cirurgia que tem um resultado. São os furinhos pequenos, né? Eu faço 3 pontos de entrada. 3 furinhos. 3 furinhos, a gente retira o excesso de gordura e faz com que a musculatura que está embaixo volte a estar firme novamente, com umas ponturas que a gente chama de umas ligaduras, e consegue tirar excesso de pele. Ou seja, a pessoa que tem uma flacidez muito extensa, eu fiz isso, gastou uma fortuna e não tem resultado, com essa técnica cirúrgica que você faz em 2 horas e meia, você não tem anestesia geral, você volta para casa no mesmo dia, com 4 dias você pode voltar às suas atividades não de tem trabalho. Anestesia geral? Não tem anestesia geral. Porque a anestesia geral é o que dá mais problemas na sala cirúrgica. É o que te traz mais problema. Então, quando você tem uma técnica dessa e que tem um resultado tão bom e duradouro. Isso que é importante. Claro, se você virar sócia de Burger King, de McDonald's, comer batata frita todo dia, é ótimo que você vai voltar para mim. Aí também é demais também. Aí você está pedindo demais de mim. Agora, se você tem esses cuidados, você tem uma técnica duradoura e que você não tem... O risco é mínimo que você não tenha anestesia geral. Exato. Então, é um prazer participar dessa equipe que faz isso, que a gente tem o doutor Vinícius. Então, é importante a gente ter esse trabalho que vem de São Paulo. Tem um grupo de pesquisadores. É o doutor Tiago, o doutor Vinícius, que desenvolveram essa técnica em São Paulo. A gente faz parte dessa equipe. E aqui em Fortaleza e aqui na região Nordeste, somos poucos que trabalhamos com isso. Aqui no Nordeste sou eu que faço. Parabéns, muito bom. Marcelo, existe uma linha tênue entre autoestima e vaidade. Sim. Como o senhor ajuda seus pacientes a encontrar esse equilíbrio sem ultrapassar limites éticos? Pronto. A vaidade é um desejo fora do padrão normal, mas eu vou ser muito sincero. Deixa eu colocar de uma forma melhor isso aí. Quando você passa a ter um desejo de beleza acima da sua saúde, é um problema. Ser vaidoso não é um problema. Ser vaidoso, você querer estar bem fisicamente, esteticamente, não é ruim. Quando isso passa o parâmetro de você fazer para outras pessoas, é um problema. Quando você não quer se olhar no espelho, não para se sentir bem, mas que os outros te vejam bem, ou você faz isso para uma segunda pessoa. Vou dar um exemplo. Chega às vezes o paciente, meu marido gostaria que eu tivesse dessa forma.
Posso te fazer uma pergunta bem simples? Como é que você gostaria de Se ser? sente. Como é que você... Como é que você gostaria de ser? Como é que você se vê? Isso é uma necessidade sua? Então, é uma necessidade sua, sim. Eu entendo também que isso faz parte do entendimento ético de que você deve fazer aquilo que o paciente necessita. Exato. E para que você poder fazer o que ele necessita, você tem que ouvir. Mais do que você deve falar. E Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Né? Exatamente. E outro ponto que é importante a gente entender, que a gente... a vaidade faz parte da vida do homem e é uma realidade. E muitas vezes a gente ouve que a mulher se arruma mais para as outras mulheres do que para ela mesma. Né? E o homem, a gente é muito mais do dia a dia, a gente quer se parecer bem. Né? As dores, por exemplo, eu quero ficar mais bonita do que fulano de tal. Eu quero ser mais belo do que fulano de tal. Comparando, né? O que me preocupa, João, é quando chega uma pessoa no meu consultório e fala assim, doutor, eu quero fazer isso, isso, isso. Eu quero sair daqui, eu quero parecer... não quero me conhecer, eu quero parecer outra pessoa. Aí eu falo assim, olha, o problema não está na harmonização. Está para entender quem você é. A vaidade não é ruim desde que seja controlada. Aí já é psicologia, é autoconhecimento. Nesse caso, uma amiga minha falou assim, Marcelo, eu quero sair daqui sem me reconhecer. Eu falei, olha, tem um amigo meu psicólogo maravilhoso que vai te ajudar nesse processo. Ou então, quando chegou alguém, quando chegou uma paciente, Marcelo, eu tenho 85 anos de idade. Você está muito bem. Tudo bem. Como é que eu faço para ficar com 20 anos? Eu tenho um amigo no cartório que a gente pode conversar com ele para poder mudar a sua idade. Mas eu não tenho como fazer isso de uma forma saudável. Então a gente tem que entender que existem limites para todas as coisas. E limites que devem ser respeitados pelo o profissional e indicar isso ao paciente. A vaidade, volto a dizer, não é ruim. A saúde é essencial. É essencial. Marcelo, eu não sei se você tem na sua família um case real. Eu não sei se você pode falar da sua mãe, o conselho que o médico deu para sua mãe. O conselho que ela deu? Não, que o médico deu. Ela foi querer fazer um procedimento. Sim. A mamãe foi quis fazer um procedimento, gostei muito do resultado. Eu quero puxar aqui, quero fazer aquilo outro. E ele falou assim, minha filha, não vai dar certo, não. Não vai dar certo porque a senhora já tem um processo de envelhecimento diferenciado. Não dá para fazer só isso. E engraçado que esse segundo médico, um médico que falou isso... Aí ele disse, se fosse minha mãe... se fosse minha mãe eu não faria. Eu não faria. E aí ela foi para um outro médico, fui eu. Não me falou que tinha sido feito esse exame anterior, né, com cirurgião plástico. Chegou meu filho. Eu quero resolver isso aqui. Como é que eu resolvo? Mãe a gente pode falar, né? Mãe, vamos orar. Vamos orar, porque Deus pode fazer qualquer coisa, mas isso aqui não é saudável para a senhora, não dá para fazer. Né? Então, eu fiquei feliz quando ela chegou assim, foi engraçado, eu fui num cirurgião plástico, ele disse a mesma coisa. Então, me senti feliz por estar fazendo tratando os meus pacientes como traria a minha mãe. Show. Isso é muito legal, isso é você ter a ética do processo. Isso é um senso de responsabilidade muito bom, né? Marcelo, para encerrar, se o senhor pudesse resumir em uma frase o segredo da longevidade profissional e pessoal na odontologia, qual seria? Uma frase para... O segredo da longevidade profissional e pessoal. Parcerias. Parcerias, né? Tenha parceiros e seja ético. Porque a ética ele vai te levar sempre a buscar o melhor resultado dentro da nossa promessa de saúde. E tenha parceiros, porque você nunca sabe fazer tudo sozinho. Você não é capaz de fazer tudo. Você é capaz de caminhar junto. Aquela frase é perfeita, João. Você quer ir rápido, vá sozinho. Você quer ir mais longe, vá acompanhado. É verdade. Marcelo, eu uso esse globo aqui no DiLavoCast desde o primeiro episódio. Certo. Nós estamos no 15º episódio. Muito obrigado, parabéns, né? Mas esse globo, ele viaja muito. E a viagem desta vez tem muito a ver com você. O globo no DiLavoCast 015, Buenos Aires, a arquitetura da Europa em solo latino. Fui 2 vezes a Buenos Aires e cada visita me trouxe um aprendizado diferente. A capital argentina tem esse poder. Ela encanta, provoca e de alguma forma transforma quem a conhece.
Buenos Aires é como se fosse uma Paris na América do Sul, né? Mas uma dessas viagens foi especialmente marcante. Viajei com minha filha Rosita, que naquela época estava grávida do Lucas, e com meu filho João Elton. Caminhar pelas ruas largas e elegantes de Buenos Aires, ladeadas por prédio em estilo francês, me deu a sensação de estar vivendo uma Europa em solo latino, com sotaque portenho e alma sul-americana. E ainda mais, e você tem uma pessoa como Rosita lhe dando as ordens e explicando como funciona Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade de contrastes. É charmosa, histórica, intensa. De um lado, a sofisticação dos cafés antigos. Tomei muito café com Rosita lá, a gente curtiu muito. Das livrarias com alma de catedral, como a magnífica El Ateneu, um templo para quem ama livros, como eu, né? De outro, movimento frenético, o trânsito pesado e a vida urbana pulsante que reflete a força de uma metrópole real com todas as suas contradições. Nós ficamos hospedados no centro, Sim. que a gente faz a maioria das coisas a pé. Sempre digo, quem quiser sentir a cidade de verdade deve hospedar-se no centro. Caminhar, se perder nas esquinas e observar o ritmo das pessoas. E bom que Rosita grávida, né? Aí a gente brincava com ela e dizia, adelanta embaraçada, porque embaraçada lá é grávida. Né? E dali que chega facilmente aos pontos que marcam a história e o coração de Buenos Aires. A Casa Rosada, símbolo do poder e da política argentina, o cemitério da Recoleta, onde o silêncio tem peso da história, o Caminito com suas cores e sua alegria popular, a imensa Avenida 9 de Julho, é linda a avenida, Ali é lindo. que abraça o imponente obelisco, e o moderno Puerto Madeiro, onde a cidade se reinventa, mesclando o antigo e o novo com uma elegância única. E, claro, ao tango. Essa arte que é puro sentimento em movimento. No meio da rua, nas praças, a gente vê pessoas bem caracterizadas dançando tango. As noites em Buenos Aires têm alma musical. Lembro-me da emoção de assistir o espetáculo do Senhor Tango, onde cada acorde de bandoneon, né, parecia dialogar com o coração. É impossível não se deixar levar. Tem até desfile de cavalo lá. A coisa Entram mais... os cavalos durante o show, é lindíssimo. Os cavalos é lindo demais. Outra lembrança viva foi pisar na La Bombonera, lá onde tem a estátua do Maradona. Não fui. O lendário estádio do Boca Juniors. Eu fui, parei, porque a gente anda naquele ônibus, o tour, né? Sim, eu passo na frente. Que tem a parte de cima que é descoberta, e lá tem assim, você tem condições de pegar os fones para mais de 20 idiomas diferentes, né? Ali o futebol deixa de ser esporte e vira religião. É uma experiência que todo latino-americano deveria viver. O grito da torcida, a energia das arquibancadas, a paixão que transborda. E, como Verônica, minha esposa, adora Maradona, né? Ela disse, eu queria ir lá só para bater uma foto com a estátua do Maradona. Hoje, ao recordar essa viagem, a emoção se multiplica. O bebê que estava na barriga da Rosita, naquela época, é o Lucas, meu neto querido. E o homem que hoje está no lado dela é justamente o nosso convidado deste episódio, o Dr. Marcelo Cherrabi, marido da Rosita e padrasto do Lucas. A vida tem dessas belas ironias. Naquela viagem, ainda sem saber, eu estava caminhando por Buenos Aires com o futuro genro e o futuro neto, unidos pela vida que ainda nasceria. Buenos Aires, portanto, ficou gravada não só pela arquitetura ou pela cultura, mas como um marco familiar, um ponto no mapa das nossas memórias afetivas. Foi uma viagem de pai, de avô e, de certa forma, de destino, porque algumas ruas, quando as percorremos, já estão nos levando para o futuro, mesmo que ainda não saibamos.
E antes de encerrarmos este episódio especial do DiLavoCast 015, quero abrir os microfones para o nosso convidado, Dr. Marcelo Cherrabi, deixar suas considerações finais. Marcelo, este é o momento de falar diretamente ao público, compartilhar um pouco das suas reflexões, experiência e aprendizado, e se quiser indicar livros, filmes ou vídeos que inspirem, nos acompanhem a crescer pessoalmente e profissionalmente. Aproveite também para divulgar seus contatos, redes sociais e projetos, porque o DiLavoCast é isso, conexão, conhecimento e propósito. A palavra agora é toda sua, doutor Marcelo. João, primeiro é um privilégio gigante estar aqui. Eu achei incrível a Associação Buenos Aires, porque foi lá que eu pedi Rosita em casamento. Oh, show. Nós fomos para Buenos Aires e lá é exatamente essa ideia de ser uma Paris na América do Sul, ter essa capacidade de encantar. E foi lá que eu tive o prazer e o privilégio de pedir Rosita em casamento e me aceitou. Isso é interessantíssima a história. Eu ia pedir ela no Porto Madeiro, num restaurante. Na hora que eu ia pedir, tudo programado, estava com o pessoal já com bolo, tudo bacaninha. Na hora que eu vou pedir, um cara pediu na minha frente. aí o rapaz não sabia se entrava. Aí a Rosita falou assim: meu Deus, que vergonha, eu nunca aceitaria um pedido de casamento se fosse assim. aí eu olhei pro cara e falei assim: cancela tudo. E aí acabou pedindo em outro momento. Mas, João, eu queria realmente agradecer essa possibilidade de estar com você aqui conversando. Deixar que é importante para você que está nos ouvindo, que a odontologia em harmonização facial, ela participa da vida das pessoas, tanto melhorando o seu capital visual para a parte de potencializar os seus negócios, como também na parte de entender que o gerenciar o envelhecimento significa estar bem com você mesmo, e nós temos capacidade de trabalhar isso. A harmonização facial significa não transformação de pessoas, mas significa sim que você pode ser a sua melhor pessoa, você pode se ver externamente como você se vê por dentro. Isso é importante dentro da ética. São 30 anos nessa profissão, 15 anos na harmonização facial, professor, gestor de uma clínica que trabalha o melhor para você. Nossos livros que a gente fala muito, eu gosto muito, você que é aluno, se você quer uma referência de literatura, Sebastian Cotofana. Esse cara, ele é o melhor anatomista do mundo, fantástico, e traz sempre coisas importantes para a gente. Você entender que a anatomia é a base de tudo, faz com que você seja o melhor profissional. Eu sou professor de anatomia, então eu sei como é que funciona a parte de entender o nosso corpo. Nosso corpo é fantástico. E deixar muito claro para você que gosta de tratar de gente, eu gostaria de deixar um filme, Pat Adams, que é um filme que eu acho fantástico, que você entende que não é um número, não é somente um paciente, é uma pessoa que procura você. Então, se você gosta de saúde, Cotofana e Pat Adams, tá? E nossos contatos, nós estamos lá no Rio Mar Trade Center, a poder atender você numa clínica fantástica, que a nossa clínica está disponível de segunda a sábado. Nossos contatos, telefone da nossa atendente, 85988326175. Nossas redes sociais, eu tenho @Dr. Marcelo Cherrabi, Marcelo com 2 L's, mamãe caprichou nisso. Então, fique à vontade para nos conhecer melhor. E se você tem o desejo de se sentir melhor com você mesmo, ver a gente fala muito da melhor versão, sentir a melhor pessoa possível, venha conversar conosco. Show de bola. Marcelo, primeiro também, você já adquiriu o meu livro, sim, né? Já. Os Eu Não Nos Define, tá faltando adquirir o livro 2. Vou comprar, vou pegar o outro. E, Marcelo, eu quero deixar aqui um mimo para você, um mimo do DiLavoCast, né? A nossa caneca, e agradecer muito por essa Obrigado, João, estada aqui comigo, né? E quero também te dar aqui da nossa igreja, da Presbiteriana Nova Jerusalém, o nosso cartão de Natal, né? Que é o nosso cartão de Natal, que o nosso pastor, ele coloca esse cartão de Natal aí para ser lido uma vez, né? Cada dia de dezembro. E encerramos este episódio com a sensação de que a beleza, quando unida à ética, à ciência e à boa gestão, se transforma em algo muito maior do que estética.
ela vira propósito. O que ouvimos hoje do Dr. Marcelo Cherrabi foi mais do que uma aula sobre harmonização facial. Foi uma verdadeira lição sobre autenticidade e equilíbrio, tanto na vida pessoal quanto no profissional. Em um mundo onde as pessoas buscam aprovação e curtidas e filtros, o Dr. Cherrabi nos lembrou de algo essencial. A beleza real não está no que se vê, mas no que se sente. Está na harmonia entre o que somos e o que expressamos. É o brilho do olhar de quem reencontra sua confiança. Perfeito. E isso não se compra, se conquista. Durante esta conversa, ficou bem evidente que por trás de cada procedimento estético bem executado existe um raciocínio clínico apurado, uma gestão eficiente e uma estrutura contábil sólida. Sim, porque o sucesso de uma clínica não nasce apenas do talento artístico do profissional, mas da capacidade de planejar, de calcular e sustentar o crescimento com inteligência financeira e estratégia. Porque crescer pode até ser fácil, mas crescer com sustentabilidade, continuar com sustentabilidade é que não é fácil. E é aqui que entra o que chamamos de harmonização contábil. A ideia de que uma empresa saudável precisa estar tão equilibrada quanto um rosto harmonizado. Ambos exigem técnica, sensibilidade e precisão. Um erro de cálculo, seja no contorno facial ou no fluxo de caixa, que eu ouvi bem atento aqui o Dr. Marcelo, pode comprometer o resultado final. A Dilavô Soluções Contábeis, há 26 anos, acredita exatamente nisso, que contabilidade é arte quando aplicada com propósito. Não é apenas sobre impostos ou balanças. É sobre entender o ritmo da empresa, antecipar movimentos e criar um ambiente onde o empreendedor possa crescer com segurança. Assim como o Dr. Cherrabi molda sorriso com bisturi e fios de POD, que é polidioxanona. Polidioxanona. Esse Pois, negócio aí. Pois é, eu fui pesquisar isso aqui. Muito bem. Eu fui pesquisar. Nós moldamos resultados com dados, planejamento e visão estratégica. Falamos também sobre o papel da inteligência artificial. E ficou claro que tanto na estética quanto na contabilidade, ela é uma aliada, nunca uma substituta. E principalmente na educação, em termos da área de odontologia e de contabilidade, a inteligência artificial está fazendo toda a diferença. A IA pode prever tendência, mas é o toque humano que dá sentido aos números e aos rostos. A tecnologia amplia, mas é o coração que decide. Uhum. Este episódio foi, acima de tudo, uma celebração da harmonia entre profissão e vocação. Dr. Cherrabi mostrou que ser dentista é muito mais do que restaurar dentes, é restaurar a autoestima. E ser contador, como dizemos na Dilavô, é muito mais do que fechar balanço, é abrir caminhos. É esse olhar ampliado que o Dilavô Cast busca trazer a cada episódio. A visão de que empreender é um ato de fé, coragem e criatividade. Que toda micro e pequena empresa tem uma história de luta e superação. E que quando unimos propósito, gestão e sensibilidade, criamos algo realmente belo, empresas com alma. Hoje aprendemos que um sorriso pode ser resultado de um bom procedimento, mas também pode ser o reflexo de uma empresa saudável, de uma equipe feliz e de um propósito claro. E é isso que faz o empreendedor brilhar por dentro e por fora. Fica aqui o nosso agradecimento especial ao Dr. Marcelo Cherrabi pela generosidade em compartilhar sua experiência e sua visão de mundo, e aos nossos patrocinadores que tornam esse projeto possível. A FBNB, Dilavô Soluções Contábeis, Dilavô Editora e Educação e Madeireira Giovanni. E para você, ouvinte, nosso convite final: olhe-se no espelho. Não apenas o espelho físico, para saber se o rosto está bacana, né? Mas o da sua trajetória. E pergunte: o que falta harmonizar em mim e no meu negócio? Porque, no fim das contas, a verdadeira beleza está na coerência entre o que acreditamos, fazemos e entregamos ao mundo.
Eu sou o João de Lavor e este foi o de Lavorcast 015. E estamos também de Casa Nova. Continuamos na Casa Nova, né? Na Zona Marketing 544, né? O Estúdio 544. Nos vemos no próximo episódio com mais histórias, propósitos e aprendizado. Até lá, mantenha o sorriso e o propósito e a fé. De Lavor.